escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turminha! Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com você. E eu estou muito feliz também porque você está aqui junto comigo mais uma vez na nossa aula online da Escola Dominical. E olha, hoje nós vamos começar uma revista nova. Faça de tudo para não perder nenhuma aula, hein? Bom, para começar, vamos falar com Deus, não é? Feche os seus olhos. Vamos lá? Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse ano novo que se inicia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá muito mais do que nós precisamos. Fica conosco, Senhor, durante esta aula. Abra o nosso coração, o nosso entendimento. Mande o Teu Espírito Santo falar comigo, Senhor. Falar com cada pessoa que estiver ouvindo e assistindo esse vídeo, Senhor. Fala conosco, Senhor, abra o nosso entendimento para que as palavras preciosas do Senhor Jesus façam toda a diferença na nossa vida e com isso nós também vamos poder fazer diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, mais uma vez eu lhe peço. Em nome de Jesus, amém. Carteiro! Carteiro? Vocês ouviram isso? Gente, espera um pouquinho, eu vou ter que atender. Não sai daí, não sai daí. Eu volto logo, hein? Ó, sabe? Rapidinho, rapidinho. Ufa, cheguei. Gente, isso é hora de vir carteiro? Olha, um monte de carta. Olha só. Essa daqui é carta da escola, quer que faça a matrícula. Essa daqui é conta para pagar. Essa outra aqui é a energia que eu tenho que pagar também. Essa daqui, deixa eu ver. Gente, uma carta pedindo doação. Ah, só cobrança, só conta para pagar. Ah, mas teve uma época que era muito diferente. As pessoas conversavam através de cartas. Sim, cartas. Porque naquela época não existia telefone, não existia televisão, internet então, mas nem no sonho. Então, o único jeito que as pessoas tinham de se comunicar com quem morava longe era através de cartas. Imagine só. Folhas e folhas que você escrevia à mão e contava tudo que você tivesse vontade. Para um parente, para um amigo. Até se namorava por cartas. Verdade! Já pensou como devia ser emocionante ficar esperando o carteiro chegar para ver se chegava a resposta? Ai, devia ser muito romântico. Mas o que eu tava falando mesmo? A nova revista. Vamos começar as nossas lições com uma revista nova. E o tema dela é As Cartas de Paulo. É uma revista em que nós vamos estudar as cartas que Paulo escreveu, claro. Nossa revista tem um roteiro da semana para leitura, tá lembrado? Das outras também tinha isso, né? Então, roteiro diário é para leitura diária. O desafio é que nessa revista nós vamos ter o texto um pouco mais compridinho para ler. Nós vamos ler um capítulo por dia. Faz uma forcinha, você consegue. Faça um esforço. Se organize e tire um tempinho para essas leituras diárias, porque assim nós vamos aprender muito mais sobre o que Jesus
pede pra gente sobre os ensinamentos de Jesus. Vai ser um desafio para vocês e para nós também, professores, eu tenho certeza. E o versículo de hoje que Paulo nos traz para a nossa mente e coração está lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lição 1. Cartas de Paulo. Quem é Paulo? Você o conhece? Paulo era romano e ele perseguia e maltratava os cristãos daquela época. Na verdade, Paulo vivia entre os cristãos. Ele ouvia falar sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus tinha feito e também que Jesus havia morrido e ressuscitado. Só que ele não acreditava nisso. Então, Paulo perseguia os cristãos porque achava que eles estavam fazendo coisa errada. Até que um dia, olha o que aconteceu. Eu vou ler para vocês na nossa Bíblia uma passagem que está lá em Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Olha, perceberam? Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus o capacitou e o chamou para pregar o evangelho às outras pessoas. Claro que a partir desse dia, Paulo começou a crer e ele viu que Jesus era uma pessoa real, era tudo verdade o que ele ouvia. Mas não foi fácil para ele sair falando de Jesus para as pessoas, sabe por quê? Bom, as pessoas que antes perseguiam os cristãos junto com ele, os outros soldados, as outras pessoas, começaram a perseguir ele também. Então ele tinha que fugir desses daí. E os cristãos não acreditavam que ele era um discípulo de Jesus agora. Então eles fugiam de Paulo e não queriam nem saber, né? Ou então tinha alguns cristãos que também queriam matar Paulo, porque eles sabiam que Paulo queria fazer mal a todos os cristãos. Mas ele tinha mudado, né, gente? Ele encontrou com Jesus e mudou. Sabe o que a gente aprende com isso? Que todo pecador pode mudar. Que todo pecador pode ser transformado e capacitado para pregar o evangelho. E você também pode. Você pode pregar o evangelho se você é cristão. Continuando. Para quem Paulo escreveu essas cartas? Abra sua Bíblia lá no comecinho, no índice, e observe o Novo Testamento. Os livros que vão de Romanos até Filémon. Então, as cartas que são para Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses,
Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses foram escritas para as igrejas. E as outras 4, que é para 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, Paulo escreveu para as pessoas. Paulo fez 3 viagens missionárias, pregando o evangelho nas praças, nos templos, e ele conheceu muita gente, fez muitos amigos. Em cada cidade que ele parava, que ele pregava, ele preparava outras pessoas para anunciar o evangelho. Ele fundou igrejas, muitas igrejas foram abertas, muitas pessoas se converteram a Cristo e conheceram a Jesus através de Paulo. Bom, como Paulo conheceu muitas pessoas e ele não podia estar presente em todos os lugares, ele escrevia essas cartas por várias coisas, para encorajar e às vezes para corrigir as pessoas. Quando a carta chegava no destino, todo mundo ficava sabendo. Então, as pessoas se reuniam para ler juntas as cartas e aprender e refletir sobre aquilo que Paulo estava querendo dizer. Muitas vezes, as cartas eram passadas de uma pessoa para outra e com isso o Evangelho de Cristo era pregado e anunciado. Se você já pegou a sua revistinha do aluno, você pode abrir essa revista bem no meio da revista, bem no meio. É nas páginas 24 e 25. Se você não pegou, você ainda tem a chance de buscar a sua lá na igreja, tá bom? Nessa página, o que contém? O panorama das cartas de Paulo. Isso é uma coisa muito legal, porque é tipo um resumo de todas as cartas que Paulo escreveu. Então, por exemplo, a carta de Romanos está escrito assim, em uma frase: a salvação somente é pela graça, justificação somente pela fé. Sabe o que acontecia naquela época? Muitos falsos profetas se levantavam e ensinavam coisas totalmente erradas, coisas que não era o que Jesus queria e não é o que Jesus ensinou. Então as pessoas se perdiam entre tradições e ensinamentos errados e os cristãos verdadeiros não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E aí eles ficavam em dúvida, eles não sabiam em quem acreditar. Se acreditava naquilo que estava sendo falado de boca em boca, que Jesus havia feito e Jesus havia ensinado, ou se aquele lá que chegou agora ensinando coisas novas, será que é ele que tem razão? Paulo, quando ficava sabendo dessa notícia, que as pessoas estavam em dúvidas, que as pessoas já estavam seguindo o caminho errado, mandava uma carta para aquela cidade para corrigir esse povo, pedindo para eles voltarem para o caminho, o único caminho da salvação, que era Cristo. E principalmente nas cartas de Romanos, que é o tema que nós vamos ler essa semana no nosso roteiro diário, é para que as pessoas não entrem em conflito uma com as outras, que a igreja permaneça unida, na mesma comunhão que é Cristo, no mesmo propósito de seguir a Cristo e obedecer os seus ensinamentos, que é o caminho para a salvação. O que aprendemos com isso? É que nós devemos estudar a Bíblia para saber tudo o que é certo e o que é errado, para não se desviar do nosso alvo, que é Jesus. E o que é que Paulo escrevia em suas cartas? Bom, o objetivo principal de Paulo em todas as cartas, todas as 13 cartas que ele escreveu, é falar sobre a história da redenção. Sim, é falar para todo mundo, ensinar a todo mundo que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. E também que tudo que Paulo ensinou está em acordo, em harmonia com as mesmas coisas que Jesus ensinava. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Vocês se ligaram que quem escreveu esse versículo foi o próprio Paulo, né?
Lembra que eu já falei? Ele escreveu uma carta para Timóteo. Então, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo então reconhece que todas as cartas que ele não escreveu porque assim, vou escrever uma carta. Claro, ele estava com vontade de escrever a carta, só que ele foi usado, ele foi inspirado pelo próprio Deus a escrever essas cartas. Essas cartas são tão importantes que elas serviram para o povo daquela época e elas servem do mesmo jeito, com o mesmo propósito para nós nos dias de hoje. Afinal, nós temos os mesmos problemas. Parece que não, mas temos sim. Hoje em dia também existem falsos profetas, pessoas dizendo e fazendo e ensinando que a gente precisa fazer isso e isso, aquilo, para daí a gente ter a salvação. E Jesus não nos ensinou isso. Ele disse que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não era isso que Jesus dizia? Jesus é o caminho, não há outro caminho. Por isso é tão importante estudarmos as cartas que Paulo nos deixou, para não nos desviarmos do caminho da salvação. Vamos ler novamente o versículo de mente e coração, aquele versículo que nós devemos decorar, ok? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Percebem? 1 Coríntios foi uma carta que Paulo escreveu. E aqui ele declara publicamente que tudo aquilo que ele recebeu, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que Jesus mandou, tudo aquilo que Jesus o capacitou, é o que ele está fazendo. Quando ele diz, antes de tudo vos entreguei aquilo que eu recebi. Então quando a gente aprende, a gente não deve guardar só pra gente. A gente tem que passar adiante, a gente tem que ensinar outras pessoas e conduzir essas pessoas pelo caminho certo. A gente precisa avisar as pessoas que elas estão no caminho errado. Claro, quando elas estão no caminho errado, né? Devemos ensinar as boas novas de Cristo, que é o que Paulo acabou de nos dizer aqui. Que Cristo morreu e ressuscitou e nos deu a salvação. Sabem o que nós aprendemos com isso? Que as cartas de Paulo foram escritas para nós também. E nós precisamos nos esforçar para estudá-las e lê-las com todo carinho e não nos desviarmos do caminho de Cristo. Eu espero que todos nós possamos fazer como Paulo. O que aprendemos, vamos ensinar aos outros. Uma ótima semana, turminha. Que Deus os abençoe. Respondeu Jesus: eu sou